Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui e agora já. Pergunta da semana é muito interessante. Tem sangue azul? Existe sangue azul? Tem uma coisa como essa? Você fala muito sangue azul, sangue nobre, sangue de rei, de aristocrata? A resposta é não, não tem sangue azul. O sangue é vermelho e é igual para todos. A gente vai explicar mais em seguida, mas fique de olho, fique ligado, porque é muito interessante a questão de ter sangue azul ou ter sangue diferente, ou ter diferença entre as pessoas, como a gente vai ver em seguida. E essa paraxá está ligada diretamente com a redenção, com a Geulah, agora já. Só para o Sirot, esse é o volume 31, é um novo volume que a gente está começando agora, de livros do Rebbe de Lubavitch, com os seus discursos racídicos. Essa é a Parashat Beshalach, é a Sirá de número 1 desse livro, como a gente está falando, que é um livro novo, 31, já um dos últimos livros de Likutei Sirot. Sobre essa Parashá, que fala sobre o cântico, depois nessa a famosa Parashá, tem vários assuntos da Parashá, mas o principal, né, o mais famoso deles é a abertura do Mar Vermelho, né, do Yam Suf, mal traduzido como Mar Vermelho, que é o Mar de Juncos, né, que é o Reed em inglês, que passou a ser traduzido como Red, de vermelho, mas é o Mar de Juncos. No deserto, né, na saída do Egito, por onde a gente passou, o povo judeu passou, e o mar se abriu. E aí, depois que se abriu o mar, quando depois os egípcios passaram e foram afogados no mar, tem o cântico, né, Az Yashir, que é muito famoso, a gente também lê na época de Pesach, no 7º dia de Pesach, que foi quando teve a abertura do Mar Vermelho, e esse cântico é um cântico famoso e tem discussão no tratado de Sotá, no Talmud, como aconteceu esse cântico, né? Esse Az Yashir que a gente fala todo dia na reza, inclusive na oração, é uma parte importantíssima da oração. Tem opiniões que tem a obrigação de falar todo dia, assim como a gente fala o Shema, todo dia tem também a obrigação de falar, e por isso que a gente fala também esse cântico todos os dias na reza, de manhã, não importa que dia, se é dia de semana, Shabbat, Hagim, e até mesmo Yom Kippur, a gente fala esse Az Yashir. O Tratado de Sotá, na página 30, Beit, tem a opinião do Rabi Akiva, que quando a gente passou pelo mar, a gente sentiu a vontade, né? Apareceu aos nossos olhos, recebemos aos nossos olhos a vontade de falar um cântico. Aí como é que a gente foi? Como é que a gente falou esse cântico? E aí o Rabi Akiva fala que foi que nem é hoje, né, na sinagoga, como a gente fala o Halel, né, que o primeiro, né, o Hazan, ou o grande, ele começa a falar o Halel e depois as pessoas respondem. Urashi fala, né, que a gente responde Onin, Aharav, depois o refrão, né, como é, no caso, o Haleluká. Então, o Rabi Akiva fala que Moshe falou Ashir al Hashem, né, como a gente tem isso no Cântico do Mar, no Rumash, né, na Torá, e a gente tem também no Sidur, e depois o povo falou Ashir al Hashem. Depois o Moshe falou o segundo passo, que Goga A, e eles falaram de novo Ashir al Hashem. Então, como se fosse um refrão. Sempre o Moshe começava, falava um verso e a gente respondia Ashir al Hashem. Cantaremos para Hashem. Rabi Eliezer, filho do Rabi Yossi Aglili, ele fala que é que nem uma pessoa, um pequeno, né? Uma criança que fala o Halel. E todos depois repetem. O Moshe falava Shir Hashem, e aí a gente respondia Shir Hashem. Moshe falava Kigoga, a gente respondia Kigoga. Então a gente repetia as palavras que o Moshe falava. E Rabi Nehemia fala que é diferente, é que nem alguém que começa, né, como na sinagoga começa
E só para dar como um Hazan começa, né, dar a dica qual é o que a gente vai falar agora, e todo mundo fala junto. Hazan e a congregação fala junto depois. O Rashi fala, explica como isso acontecia, que todos falavam juntos, né, com inspiração divina do que tinha que falar, porque realmente, na segunda Rabi Nehemia, que o Moshe começou, depois todo mundo falava junto a mesma palavra, como é que pode, sem saber? Primeira vez, ninguém sabia já essa música, ninguém já tinha a folha, a partitura, ou né, com a melodia também, e com a letra da música para acompanhar. Né? Todo mundo falou as mesmas palavras, segundo Rabi Nehemia, porque tinha inspiração divina, e falou assim, Ashirá Kiktavá. Falou o cântico como está escrito na letra, que depois a gente passou a ter no Rumash, na Torá. Todos concordam uma coisa, que Moshe começou a falar Ashirá, o cântico, antes do Bnei Israel, antes do povo. Como está no próprio verso, daí que se tira, né, que inventaram, Az Ashir Moshe o Bnei Israel. Assim cantou, ou vai cantar, Moshe e o povo judeu em seguida. Não é no mesmo momento. Então tem a abertura do Moshe e depois tem o povo. A discussão é como continuou a Shirá depois pelo povo. Segundo Rabi Akiva, toda a Shirá, todo o cântico foi só a Shira Lashem, que foi toda por Moshe. Aqui eu botei como Hashem. Todo o cântico foi Moshe que falou. Ele começou e continuou. Bnei Israel só falava o refrão, Ashira Lashem, Ashira Lashem. Cada coisa que Moshe falava, Ashira Lashem. Segundo Rabi Eliezer, a diferença, né, foi depois que Moshe começou, Bnei Israel também falou toda a Shirá, verso por verso, como resposta à fala do Moshe. Segundo Rabi Nehemia, a terceira opinião, Moshe só começou a falar a Shirá, mas depois todos falaram juntos, verso por verso, a Shirá. E aí tem depois, então, no Tratado de Sotá, fala o que eles discutiram, Kami Palgi. O Rabi Akiva falou o que é o lemor, né? Ashira Ad Moshe Israel, Asher Azot Lashem Vemru lemor. O que é esse lemor? O que foi falado depois que Moshe começou? O Rabi Akiva fala Ashira Lashem, o Rabi Eliezer fala todas as palavras como Moshe falou. A Nehemia fala que eles falaram todos juntos desde o começo. A questão é a seguinte, qual é o ponto dessa discussão, dessas diferenças de opinião entre Rabi Akiva, Rabi Eliezer e Rabi Nehemia? Segundo Rabi Akiva e Rabi Eliezer, podemos dizer que Bnei Israel não sabia por si só a Shirá, não tinha partitura, não tinha letra da música, nunca cantaram isso antes, então eles tinham que responder depois que o Moshe abria. Então, segundo Rabi Akiva, só a Shira Lashem, ou responderam verso por verso depois, porque não sabiam. Mas pela opinião do Rabi Nehemia, que todos tiveram Ruach HaKodesh, inspiração divina, e sabiam o que era para falar junto, tiveram a mesma intenção, verso por verso, palavra por palavra, letra por letra, em princípio não tinha necessidade do começo do Moshe para saber as palavras, porque já sabiam por inspiração divina. Até mesmo, como a gente sabe, isso vale para todo mundo, os fetos na barriga da mãe falaram a Shirá, cantaram o cântico. Né, como se fosse um vidro, eles conseguiam ver e falar e apontar para Hashem. Então, qual é o sentido, a intenção de Moshe começar e depois ter essas três diferentes continuações? O Orachaim explica que falaram em uníssono, juntos, sem mudanças, sem separações, todo mundo igual, com uma voz só. Como está no Orachaim, Vanu Lemor Ashirá, eles falaram essa Shirá, o que quer dizer isso? É que falaram sem ter essa estanuto, sem ter diferença, sem ter afradá, sem ter separação. Que ish errado, como se fosse uma pessoa só. Por isso que eles cantaram juntos e não está no singular e não no plural que a gente cantou, nós cantamos. Quer dizer que cantaram num modo especial e único. Mesmo os nenéns
os que ainda estavam se amamentando e os festos da barriga da mãe, uma união completa. Para isso acontecer, primeiro tinha que Moshe falar, e todos concordam com isso, que o Moshe é o cabeça, é o líder da geração. Como Urashi fala depois de Parashat Hukat, Moshe é Israel, Israel é Moshe. Como está aqui no Bamidbar 21, Vaishlach Israel Malachim, que fala que Israel mandou emissários para Sihon. Urashi fala que quem mandou é Moshe. Né? Que Moshe é Israel, Israel é Moshe. Quer dizer que o Nasciador, o líder da geração, é como toda a geração. Porque o Nasci é Akol. No Midrash não Rumá, o líder da geração é tudo. É a geração inteira. É a mesma coisa falar Moshe ou Israel, Israel ou Moshe. O Mechilta, nesse verso do Cântico, repete isso também, que Moshe e Bnei Israel é a mesma coisa, por isso que tem Aziashir Moshe e Bnei Israel, que Moshe e Bnei Israel é a mesma coisa. Não só Moshe é Israel, como também Israel é Moshe. Isso explica porque fala Moshe e Bnei Israel. Um é igual ao outro. E o outro é igual a um. Por isso o Mechilta, que é o Midrash, associa essa integração máxima entre os dois, justamente nessa Shirá, que é quando eles se tornaram um só. Por isso que Moshe abre a Shirá, começa a Shirá, o cântico, e aí o povo pega a dica, entra no espírito e se torna um com ele, e cantam juntos, como um só. Como diz no Mechilta, como diz no Arachaim, um só. A diferença é que tem 3 opiniões de como que foi essa união. Isso precisa entender. Todos concordam que o Moshe começou. Todos concordam que a Shirá, que o povo falou, foi integrada com a de Moshe, pois sentiram que toda a existência do povo era Moshe. A discussão é como foi essa integração. Rabi Akiva diz que foi num nível máximo. Todo o povo anulado para Moshe, completamente. Só falando Ashir al-Hashem, não tinha a diferença das palavras, das letras, o que cada um falava. O Rabi Akiva diz que todo o povo só respondeu Ashir al-Hashem porque foi uma oração completa para Moshe. Rabi Eliezer diz que o povo respondia tudo que Moshe falava primeiro. O povo sentia a união, mesmo quando estava cada um no seu nível, podendo falar cada um as suas palavras, mesmo que as palavras fossem iguais, porque estavam integradas com Moshe, mas eles tinham personalidade, como posso dizer. Era palavra e não só o mesmo refrão. Totalmente anulado. Eu não tenho o que contribuir, é só estar anulado para Moshe, e só concordar. O refrão, que nem falar amém. Ashir al-Hashem, amém. Rabi Nehemia já é diferente, diz que a união era ainda maior, ao ponto que cantavam juntos, como se fosse uma pessoa só. Eles eram Moshe, Moshe eram eles. Eles sabiam o que tinha que falar, porque eles estavam anulados, eles se tornaram Moshe. A gente vai entender isso, e quase terminando, que existem 2 tipos de Ardut Israel, de união de Israel. Uma é o nível de Ahavat Israel, de amor ao próximo, mas ainda tem 2 pessoas separadas, aquele que ama e aquele que é amado. Mas é Kamorra, é como se fosse o mesmo. E tem depois a união mesmo de verdade, Ardut, como se fosse uma pessoa só. O Alter explica no capítulo 32, que é Lev, que é o coração do Tânia, como todos nós somos irmãos, com um único pai. Então, é um povo só de irmãos que tem esse amor incondicional entre eles. Um irmão e um pai que está acima, que a gente se liga com ele e somos todos iguais. Uma alma, mas com corpos diferentes. A alma é que vem de Hashem. No Yerushalmi, no Talmud, fala que como um corpo só também. Como 2 mãos no mesmo corpo. É uma pessoa só. Então o povo inteiro é um corpo só. É no nível mais elevado ainda. Não tem nem separação entre corpos diferentes, com a mesma alma, com o mesmo pai. Irmãos têm um amor incondicional, mas o ponto em comum é a fonte, é o pai. E quando é um corpo só, é no nível mais elevado, porque aí é um corpo só. A pergunta é por que o Alter Rebbe, então, não trouxe no Tânia esse nível de Komá Ahat Shleimá, de uma estrutura única, completa, que é um povo só, com um corpo só.
o princípio é mais elevado. A verdade é que o Alter Rebbe traz isso da gente ser com um pai só, que é um nível mais elevado ainda do que um corpo só. Porque quando a gente se liga na fonte única, é ainda mais elevado, porque a gente pode chegar num nível onde não tem divisão nenhuma, nem mesmo de um corpo único com membros separados. Porque a gente chega na essência de Hashem, que não tem nem membros separados. É uma coisa só, é uma fonte só. É a essência de Hashem. Não tem diferença entre irmãos, mas não tem nem diferença de pé e cabeça, mesmo sendo num corpo só. É como a gente fala no Tânia, Helek Eloká Mimal Mamash. É uma parte divina de verdade, mesmo, de cima. É o Tahlit Apshitut, é o máximo da simplicidade, que não tem divisões nenhuma, nem mesmo de membros num corpo só. A gente chega nesse nível através da ligação com Talmidei Rachamim. Tem no Tânia também explicando o que é essa ligação com os sábios, que tem em cada geração, que são os líderes que tem em cada geração. Tânia, no Perek Beit, no final no segundo capítulo, fala que aí a gente tem um verso em Dvarim que fala o Daf Kabok, que é uma mitzvah de se juntar com Hashem, de se ligar com Hashem. Como é que a gente se liga com Hashem? Hashem é único. Não tem como a gente se ligar. Se a gente se liga com Talmidei Rachamim, se a gente se liga com os sábios, está explicado que é como se a gente estivesse ligando com a Shekhinah, com a Hashem de verdade, mamás. Muito mais ainda, quando é o líder da geração. Tem os Talmidei Rachamim, tem os sábios de cada geração, e tem o líder único, né? O Moshe Rabbeinu de cada geração. É como se fosse o rei, que é como a gente falou, que é tudo, que é a geração inteira, é Israel. Israel é Moshe, Moshe é Israel. Que é o líder de cada geração, que é o Moshe Rabbeinu de cada geração, que é o Rebbe. O rei é comparado com o coração. A gente vai chegar no sangue e terminar. A vida de toda a congregação depende dele, do coração, que é o rei, que bombeia sangue para cada um. Mas não é principalmente cada membro do corpo dependente do cérebro, mais do que do coração? O cérebro não é que comanda o corpo inteiro? Não. Porque o coração é diferente. A influência do coração é material, é o sangue, que é o mesmo sangue, que é o vermelho que eu estava falando, que vai para cada parte do corpo. É o próprio sangue. É o mesmo sangue que vai para o cérebro, que vai para os pés, que vai para as mãos, que vai para o olho, que vai para o nariz, que vai para a boca. É o mesmo sangue, sem diferenças. Quando que o cérebro tem uma influência diferente. Para o olho dá a visão, para o ouvido dá para a audição, para a boca dá a fala, para os pés dá o caminhar. Para cada órgão e parte do corpo é diferente a influência do cérebro. O coração vai com o sangue, vai com tudo igual, vermelho para cada um. O sangue é sempre vermelho igual, não tem diferença entre aristocrata, povão, republicano, esquerdista, adolescente ou australiano, né? Ou de religiões diferentes. Todo o sangue é igual, é vermelho. O rei, o líder da geração, o Moshe Rabbeinu da geração, o Rebbe, dá essa vitalidade, essa vida para a geração inteira. Judeus e não judeus, crianças ou idosos, de uma linha política, outra linha política, não importa. Você recebe o mesmo sangue vermelho. O rei provê para cada um conforme a necessidade, que nem o cérebro também, mas também de modo geral, que é o sangue, que é a essência do reinado que o rei representa e totalmente anulado para Hashem. Por isso que é o Moshe que começa, mas ele começa para nos ligar com o nosso pai, também anulado para Hashem. Muito acima de qualquer divisão, seja de irmãos diferentes ou de membros do mesmo corpo, mesmo sendo o mesmo corpo. No Cântico do Mar, a essência da nossa existência se tornou revelada de verdade. Por isso que a gente cantou, porque canto é ligado com alegria, a alegria está ligado com o revelado. A gente, quando está alegre, a gente mostra. A gente não tem como, a gente não disfarça, a gente não tem outras agendas. É verdade revelada, direto. Por isso que a gente cantou. E a alegria quebra todas as barreiras. E assim a gente vai merecer o 10º cântico, como está no Mechilta, que fala, baseado no Tehilim também, em outros versos, como a gente fala também no Halel. Isso está ligado com o cântico do futuro, que é o 10º cântico que a gente vai ter, como está em Irmial, no capítulo 31,
Kahal Gadol Leshuvaena, que uma congregação grande vai voltar para a terra, com a reinação verdadeira e completa, agora já com Mashiach, não.